Senhor Jesus, Pai querido, aqui está o teu servo, Senhor Jesus, na tua casa, Senhor Jesus, buscando, Senhor, o teu nome junto conosco. Senhor, derrama sobre ele, Senhor, a tua unção que vem do alto dos céus, Senhor Jesus. Oh, Deus de maravilha, tu és tremendo neste lugar, Senhor Jesus. Teu Espírito Santo está neste lugar, Senhor. Eu creio nisso, Senhor Jesus. Abençoe teu servo, use os seus lábios, seu coração, Senhor. Acredito que está cheio da tua glória. Vem estar, Senhor, nos abençoando no decorrer desse culto. Esteja com o teu servo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fica à vontade, tá, querido? Aleluia. Deixa eu te usar. Quer que chegue? Glória a Deus. Não, estou tranquilo. Eu saúdo a amada igreja, todos que nos ouvem, com a paz do Senhor. Dizer que tamanha alegria de eu estar aqui, porque hoje é sexta-feira, como bem lembraram, e o mundo diz que sextou. Eu digo que sextou bem aqui dentro, na presença do Senhor. Não tem coisa melhor, porque nós que já fomos lá de fora, atuantes lá fora, vamos dizer assim, a gente sabe que a diferença, quando você vem para a presença, como o irmão Gustavo falou, é diferente, porque você teve noção do que era ruim, e agora você está conhecendo o que é bom. E a gente tem que fazer o quê? Fazer com que os irmãos que ainda não conhecem isso, venham ter também esse privilégio, de poder servir a esse Deus maravilhoso. Porque quando chegávamos aqui, tinha um Senhor abençoado na porta, já nos esperando. Olha que bênção. Prazer em poder conhecer-te, saber que a presença de Deus está com o Senhor, graças a Deus, assim como está com todos nós aqui, porque a gente vive, né? Às vezes a gente fica assim, a gente vive a presença do Senhor e acha que tudo vai melhorar. Não vai não, porque Jesus foi claro, Deus não mente, tanto que lá em Números 19, aliás, Números 23, no versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o que Ele nos prometeu? A vida eterna. Não prometeu nada nesse mundo, Ele prometeu a vida eterna. Foi bem claro, é a vida eterna. E esclareceu para todos nós, ninguém entra na presença de Deus sem saber que no mundo tereis aflições. Filho de Deus, servo do Senhor, fica doente? Fica. Servo do Senhor morre? Morre. Servo do Senhor passa por dificuldades? Passa. Faz parte, porque estamos no mundo. Mas o mais importante de tudo isso é reconhecermos que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai segundo Jesus se não for por Ele. E é nisso que nós temos que focar, porque o mundo até hoje está se desvirtuando, porque a gente vê que as pessoas estão perdendo a noção do que é a palavra de Deus, do que é a promessa de Deus, estão se apegando às coisas materiais mais do que às coisas espirituais, estão abrindo mão da espiritualidade, da presença do Senhor, para coisas que acabam. Porque se tem uma coisa que ninguém pode te impedir de orar, podem tapar a sua boca, você vai orar, você não precisa de voz para orar, você só precisa querer, só precisa se colocar, não importa onde você esteja. Tem pessoas que dizem, se eu estiver no banheiro eu não oro, por quê? O lugar onde o Senhor está é santo, e o Senhor está onde? Dentro de nós, assim diz a palavra, está lá em Lucas 17, no versículo 20, o reino de Deus está dentro de nós, não está ali nem está aqui, e ninguém vai te dizer não, porque é o Espírito Santo que diz. Agora é necessário que a gente anuncie, porque se eu não anunciar, como o irmão Rodrigo estava falando, eu tenho que anunciar, eu não tenho que julgar não, mas eu tenho que anunciar. O irmão está errando, porque o erro é latente, tanto que Jó,
né? A gente fala muito das coisas de Jó, mas a gente gosta de falar, Deus me deu, Deus levou, cada música. Mas o primeiro capítulo, ele é muito claro. Havia na terra de Ur um homem chamado Jó, e ele era o quê? Justo, reto, temente a Deus, e o mais importante, desviava-se do mal. Porque se você não se desviar do mal, o mal vai te pegar. Não queira enfrentar, porque você vai perder. Se você saiu das drogas, não volte lá. Mude de amizade, porque aquilo não é amizade. Por mais que possa parecer bom, não é bom. Porque bom é aquilo que o Senhor te proporciona. Porque com Deus não tem esse negócio de Deus vai te castigar, não. É você que se castiga. Porque, vamos supor, essa noite está fria. Se alguém acender uma fogueira ali, se todos nós ficarmos em torno da fogueira, como que vamos ficar? No calor. Vai dar vontade até de tirar o paletó, a blusa. Mas se nos afastarmos da fogueira, vamos sentir frio. Vamos precisar de quê? De paletó e de blusa. Não é? E mais importante, quanto mais longe da fogueira, mais escuro fica. Quanto mais longe de Deus, mais escuro fica. Quanto mais longe de Deus, pior fica. E aquilo que você acha que é bom, porque tudo que é bom é para sempre, sabe? Se não for bom, não é para sempre. Pode ter certeza, porque a gente sabe, a morte, se ela fosse boa, ela seria para sempre. Ela não é para sempre, porque Jesus venceu a morte. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Josué. Olha, se tem um cara na Bíblia que é fera, que eu me amarro, o primeiro é Josué. Porque Moisés foi um homem abençoado, que Deus o chamou de meu servo. Moisés teve filhos maravilhosos. Maravilhosos eram os filhos de Moisés. Mas Deus escolheu Josué para servir, seguindo com o seu povo, né? A gente vê muito por aí, às vezes o cara é o pastor de uma igreja e ele quer botar o filho dele, ele não quer saber se Deus quer que o filho dele sirva, não, ele quer colocar, porque é vaidade, é a minha casa, não é a sua casa, a casa é do Senhor. Então, livro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Amém, igreja? Amém. Diz assim a santa palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Irmãos, essa palavra foi dita num momento muito importante da vida de Josué, e por incrível que pareça, o povo atendeu, mas como todo povo, parece que a gente que não está sabendo educar os nossos filhos na presença do Senhor, porque logo após a morte de Josué e dos anciãos que o povo seguia, morreu todo mundo, o povo se desviou. Por quê? Porque perdeu o temor, porque nós não ensinamos os nossos filhos, a gente está deixando que os outros ajam em nossos lugares. A gente está vendo muito isso acontecer, e passou por muito
muita dificuldade todo esse período, até que Deus teve que fazer o quê? Intervir novamente, e de uma maneira muito drástica, né? Se a gente olhar com os nossos olhos, porque Ele teve que dar o seu próprio Filho, para que esse povo pudesse se endireitar, como foi lido pelo irmão Gustavo, o versículo, o capítulo 3, no versículo 17, que eu acho que a gente esquece muito ele, por causa do 16, mas o 16 é forte, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu te digo, o que está acontecendo hoje em dia? Mesmo Jesus tendo estado conosco, tendo provado a sua realeza e provado a sua humildade, nós continuamos servindo a outros deuses, e a gente vê de uma maneira tão grande a passividade da igreja. Aí o que acontece? A gente não ora mais pelos pastores. Hoje aqui eu vi uma coisa maravilhosa. Olha quanta oração foi feita, e quanta oração está sendo feita, porque é necessário. Porque às vezes você imagina assim: alguém orou por mim. De certo, alguém orou por você, porque você está orando para todas as pessoas, não é só para um. A tua oração é para mover o mundo, para que Deus possa agir no mundo. Então tem que orar, porque não é proibido, não custa nada você orar. Você está quieto no campo, está acontecendo, está esperando uma condução, você está orando. Você não precisa falar, porque vão falar tal qual o sacerdote. Fala: ih, tá maluco, hein? Ainda mais numa sexta-feira, esse cara tá meio doidão, hein? Só pode estar. Mas não, fica tranquilo ali, ó. Você não precisa fazer barulho, você não precisa fazer estardalhaço, porque o teu Deus que ouve no secreto, é fiel para agir na tua vida, e vai agir. Porque a gente que veio de uma situação que não era criado dentro da igreja, a gente já teve várias situações que a gente pode chamar de milagre em nossas vidas, para você ter certeza que Deus existe. Você falar: rapaz, só Deus, isso que aconteceu na minha vida não foi um livramento, foi um milagre. Eu tenho inúmeras histórias, e olha que eu demorei muito a entender que era Deus agindo na minha vida, porque Ele tinha um propósito na minha e na sua vida, porque não tem uma alma na face da terra que não tenha um propósito de Deus. Mas Deus não pode te obrigar, Ele não quer te obrigar. O que Ele quer? Que você tenha o conhecimento da verdade. A palavra de Deus é a verdade, não existe outra verdade. As outras coisas são história ou distorção da verdade. A gente está passando por um momento que há um ativismo contra a nossa religiosidade, porque a gente está sendo mais religioso do que cristão. Quando a gente vê o erro de alguém, a gente não sabe como corrigir, a gente primeiro aponta, e quando você cutuca a ferida de alguém, esse alguém vai, aí em vez de você trazê-lo à verdade, você cria um inimigo. Aí esse inimigo, ele tem apoio. Aí você vê, se você fala alguma coisa com relação, por exemplo, a esse movimento que ia mais aí, qualquer coisa que você fale, mesmo baseado na palavra de Deus, eles vão se movimentar para vir contra você. Então você tem que saber como falar, porque você não tem que dizer que eles vão para o inferno, porque isso não é o teu papel, não é o meu papel. Sabe qual é o meu papel? Falar a verdade. Qual é a verdade? Jesus te ama. Da maneira que você está, Jesus te ama. Jesus é o único que pode mudar a tua situação, a tua vida, porque não existe esse negócio de eu hoje estou assim, hoje estou assado. Porque quando eu era jovem eu usava drogas. Será que eu usava drogas porque Deus me mandou usar drogas? Eu nasci com o espírito para usar drogas? Eu bebia, será que eu nasci com o espírito para beber? E assim, ninguém nasce com o espírito para fazer coisa errada. Você nasce com o espírito bom para fazer as coisas boas, saudáveis e agradáveis. E quando você tem ciência disso, você tem que ser o primeiro a saber que é só o amor que constrói.
Não adianta você falar mal da pessoa para tentar corrigir. É igual quando chega alguém bêbado. Teu filho chega bêbado em casa de madrugada. Não adianta você, caralho, não sei o que, já te falei. Não adianta nada. Agora, quando ele acordar, passando mal, de ressaca, aí você fala, pô, meu filho, é com amor. Não dá para corrigir com violência. Não dá para corrigir com ignorância, porque Deus é amor. Ah, Deus é amor, mas é justiça. Quem é justiça é Deus, não é você. Você não é juiz nem advogado. Você é o que? Servo. O que servo faz? Serve. O que eu preciso fazer? Meditar na palavra, orar, bem dizer, dobrar meu joelho por você. Porque às vezes a gente chega na igreja, aí meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor, ajuda minha esposa, me ajuda. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa o meu lar. E os que estão precisando, e os que não têm lar, e os que não têm ninguém por eles, você não vai orar por eles? Igreja não é lugar para você orar para você, nem para a sua família. Igreja é lugar para você orar pelos outros, pelos que estão lá fora. Orar para que o Senhor te dê sabedoria para você levar o Evangelho com verdade, com simplicidade. Porque hoje em dia, quando você vai, abre a boca para falar, você vai com a Bíblia, o cara vai, por quê? Porque não soubemos, a gente ainda não aprendeu que eu não entro com violência, com força. Eu tenho que entrar com amor, porque a força não pacifica ninguém. Não tem paz com guerra. A paz é com amor. E uma das coisas maravilhosas que Jesus disse lá no monte, né, que é o que? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É isso que eu preciso ser. O meu amigo tem que me olhar e falar, rapaz, quem é aquele meu Fabão? É, rapaz, quanta mudança. Aí você tem que fazer o quê? Se achar o máximo? Não. Você tem que sentir o peso da responsabilidade que é a sua mudança. Você tem que permanecer fiel para que não desaponte o Evangelho, para que não desaponte o Senhor. Porque se você cair, porque muitos estão querendo que você caia. Por isso que você tem que vigiar, orando e vigiando, olhando. É luz para você poder andar. Senão você tropeça. E se você tropeçar, quantos estão caindo? Em vez de a gente orar, a gente fala. A gente vê comentários na internet. Rapaz, Senhor, tem de misericórdia, vamos orar por ele. Não dá para defender, porque eu não sei como defender, eu não conheço a situação, eu não tenho condição de defender ninguém, mas tenho condição de orar, tenho condição de perdoar, porque muitos estão caindo e a gente está enterrando. A gente não está buscando resgatar os que estão caindo, as nossas ovelhas. A gente deixa entregue na mão dos lobos, e os lobos estão pegando. Por quê? Porque a gente está adorando outros deuses. Os outros deuses estão dentro dos nossos lares, e não é a televisão não, porque a televisão, eu não quero ver Globo. O problema é teu, você não vê a Globo está sabendo como ela está te vendo. Porque o que eu via de bonequinho colorido, parecendo um arco-íris dentro da igreja, assim que eu me converti, aí eu ficava olhando, eu falei, rapaz, por quê? Porque ninguém sabia o que era aquilo. Eu li um livro antigamente, há alguns anos atrás, chamado A Arte da Guerra, e um dos ensinamentos é, você precisa conhecer o teu inimigo, porque o nosso inimigo, ele te conhece, sabe tudinho de você, meu irmão. Aí ele fica ali assim, ó, tá. Você pisca, ele não, você dorme, ele não, você cochila, ele não, e ele fica ali, ó, tranquilinho. E botaram na tua cabeça que ele tem chifre, botaram na tua cabeça que ele anda torto, botaram na tua cabeça que ele tem pé de não sei o que lá, que ele tem voz. Não tem não, meu irmão. Ele é bonito, ele é bonita, ele é suave, ele parece ser bom, ele é doce, mas é amargo no final. Aí cabe a você o quê? Prestar atenção. Por isso que
quando a gente se reúne, né, Gustavo? Lá no monte do irmão Cosme, a gente para ali para falar da palavra do Senhor. E são vários lugares onde eu paro com amigos para a gente falar da palavra do Senhor. Aí eu falo, rapaz, antigamente a gente parava para falar o que não prestava. Às vezes você vai para um bar, aí o que você fala no bar? Que não deve, conta vantagem. Aí chega uma mulher, aí você fica olhando, você acha que você é bonito. Não que eu fizesse isso, né, mano? Mas aí você acha que você é melhor, você conta histórias que nunca existiram, e um querendo tirar vantagem do outro, e envergonhar o outro. Isso é amizade? Isso é irmão? Isso é coisa boa? Mas você pensa que é. Por quê? Você fala, eu vou sair por cima. Não, você sai bêbado, você sai sem dinheiro, você sai as pessoas falando de você, que isso não é amigo. Agora, quando você encontra com teus irmãos, depois que você conhece Jesus, aí você vai falar da palavra de Deus, aí a gente fica ali debatendo, e cada um com a sua experiência, com a sua sabedoria, a sabedoria que Deus nos dá. Aí a gente aprende que dando que se recebe, porque não adianta. Evangelho não é para mudar a minha vida. Evangelho é para eu servir o outro. Porque se eu não servir para você, não adianta. Ele não é para me servir, é para eu servir o outro. Porque é necessário que eu faça pelo outro. Do próprio Jó mesmo. O que Jó fez? Nada. Só era um pecador, igual a todo mundo. Porque não tem diferença de pecado. Pecado é pecado. Para Deus, o pecado feio e o pecado bonito é tudo pecado. Porque não existe pecado feio e pecado bonito, existe pecado. E pecado, se tivesse cheiro, não era cheiro, era fedor. Então o que acontece? Deus precisou usar ele. Conforme quando Deus precisa usar a tua vida, aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Está acontecendo que Deus está te usando. Ele tem um propósito dele, porque ele não vem aqui para te agradar. Nós é que estamos aqui para agradar ele. Como que eu agrado a Deus? Atendendo, servindo. Eu vou ajudar os meus amigos, eu vou ajudar os meus irmãos. Às vezes a gente fala da mulher de Jó, porque ela falou como uma louca. Ele diz, é fácil, o propósito não era com ela, o propósito era com Jó. Nem Jó sabia. Quem perdeu foi ela. Ela perdeu 10 filhos. Não tem mãe na face da terra. Quem imagina um negócio desse? Ela passar aquela cumplicidade, 10 anos ela ficou grávida, e de repente, do nada, pum. Todo mundo está preocupado com as fazendas, com os burrinhos, com tudo que... Ela não. A única coisa que estava na cabeça dela eram os filhos. Aí, no segundo capítulo, o marido, está lá, todo cheio de ferida, de certo, jogado lá, igual um cracudo. Aí ela, tá o quê? Já não tem filho, já não tem marido, ela não tem ninguém, não tem dinheiro. Aí você acha que ela vai lá, ó Senhor, muito obrigado, o propósito não era dela. Aí ele, Deus me deu, Deus levou, legal, mas ela está lá, ó. Mas quando ele ora, Deus manda ele orar pelos amigos dele, que falavam mal dele. Por que falavam mal? Porque qualquer um, quando vê você cair, conforme os pastores e pastoras estão caindo por aí, vão pensar o quê? Um homem de Deus caiu, está em pecado. É a primeira coisa que vem, está em pecado. Devia fazer isso há muito tempo. A gente tem muita solução para a vida dos outros, mas a solução para a sua vida e para a minha vida é Jesus. Não tem outra solução. Sabe? Aí o que acontece? Quando Jó ora pelos amigos dele, Deus vira o cativeiro dele. Ele tem tudo de volta, em dobro. Tem 10 filhos. Com quem que ele tem 10 filhos? Com a mesma mulher que a gente falou mal lá. Porque mesmo assim ela permaneceu do lado dele. E assim é. A gente não tem que falar do outro, a gente tem que estar ali, vendo qual é a nossa situação. O que eu posso te ajudar, irmão? No que eu posso ser útil na tua vida? Sabe? Porque a maneira que eu vou te apresentar a Jesus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É ser manso. Porque se eu sou manso,
né? Quando a gente vê um cachorro, o cara é manso, você fica preocupado com ele, né? O cara, não, ele é manso. Agora, seja manso, porque quando tu chegar perto do que não conhece a palavra de Deus, ele vai sentir que você não veio para falar mal dele, você não veio para acusar, para dizer qual é o erro dele, porque não é isso que te cabe. O que te cabe é o quê? É trazer amor, é trazer a situação, é orar pela vida dele, é entender que como ele caiu, você também pode cair, porque aquele que está de pé, eu vou dizer para que não caia. Não adianta achar que você está no céu, porque não está no céu. Nós estamos salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, mas ainda não estamos na glória. Não se esqueça de Moisés, porque Moisés falou inadvertidamente por causa do mesmo povo que ele defendia. É o que acontece. Por quê? Não adianta, se você ficar nervoso, você vai fazer coisa errada. Alguém começou a falar alguma coisa, fica quieto. Está discutindo com você, fica quieto, fica em silêncio, dê a outra face. Da outra face não é você bate aqui, não, é você ficar em silêncio, ora. O momento certo para você orar é nesses momentos de dificuldade, porque Deus está preocupado com a tua reação, não é com a tua ação, porque a ação, eu me preparo para vir aqui, estudo a palavra, leio, oro, aí chego aqui, aí Deus muda tudo, deve ser. Aí ele quer saber qual é a minha reação, se eu vou falar a palavra ou vou pedir desculpa porque saiu daqui o que eu preparei, Deus disse que não era. Mas é assim, é a tua reação, é a hora que o irmão chegar, te meter um monte de acusação e você, o irmão te deu um tapa e você dá lá um soco, não, falou uma coisa, te ofendeu, te chamou de feio, fala, sai de perto, ora por ele, ora por você e mantenha fé, porque não adianta, as tuas ações serão sempre observadas, as tuas reações é que vão dizer quem você é, porque a hora que você reage é que você vai saber aquilo que realmente está dentro de você, se você consegue se controlar, se manter manso, humilde, porque é isso que precisamos ser, porque Jesus não veio para melhorar a vida de ninguém, ele veio para que todos tivessem vida e vida com abundância. Mas esse mesmo Jesus disse que ainda existem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas que precisam ser alertadas, porque elas vão ouvir a voz dele e vão seguir, e haverá um rebanho e um pastor. Esse é o Jesus, está lá em João 10,16, e a gente precisa ir, porque se a gente não for, elas não vão vir, não adianta, ninguém pesca com barco na praia, ninguém pesca se não lançar rede. Precisamos ir, pregar o Evangelho a toda criatura, porque o Evangelho é indo, o Evangelho não é vindo, porque a gente vê na história da Bíblia, a quantidade de homens que não tinham nada a ver com o povo de Deus, mas que fizeram a vontade de Deus. A gente vê Naamã, com toda a sua arrogância, obedeceu, deu uns 7 mergulhinhos naquela água suja do Jordão, sem ver o profeta, sem ver o profeta. A samaritana, que eu gosto muito, ela pregou a palavra de Jesus, conheci o Messias, falou tudo que eu fiz e muito mais. E aqueles homens depois fazem o quê? Vão até Jesus ouvir, depois aí convidam Jesus para ficar com eles, depois falam, não é mais porque você nos disse, que nós testificamos, e assim você vai, não precisa que lembrem de você, não precisam lembrar de você, quem tem que lembrar de você foi aquele que te enviou, que não vai te esquecer. Então o que eu preciso fazer? Pregar a minha palavra. Como é que eu prego a palavra? Com a minha vida. O melhor evangelho é a tua vida, porque aqui é muito fácil vir aqui falar, inventar história, dar pulinho, falar em línguas, falar um monte de outras coisas. Agora, quando você sai dali,
Soldado no quartel é fácil. Vai para o campo de batalha. Vai para o campo de batalha. Porque tem coisas, tem uma passagem que eu gosto muito, que o Elias, ele está triste, né? Por causa dos problemas, e todo mundo queria a cabeça dele, aquela família maravilhosa de Acabe, e ele sai, e Deus manda ele, Deus fala com ele assim, ó, vai lá para Ribeiro lá de Criate lá, que eu ordenei os corvos para te alimentarem. Gosto de ver a maneira que Deus usa. Ordenei os corvos para te alimentarem. Depois, quando seca a água do riacho, que o próprio Elias havia profetizado que secaria, porque ele não choveria 3 anos e meio, Deus disse para ele: vai para Sinem, para Sarepta, porque já ordenei a uma mulher que lhe sustente. E ele vai. Chega lá, a mulher não sabe de nada, aparentemente, mas ela age segundo aquilo que Deus já tinha dito, e assim que é. Aí a gente fica, como será o nome dessa mulher? Filha de Deus, sabe? O nome dela é Filha de Deus, alguém que serviu ao Senhor, alguém que entendeu o chamado. O teu chamado é servir a esse Deus, porque esse Deus, ele é justo, e ele vai fazer aquilo que é necessário para eu e você estarmos bem na glória, se nós perseverarmos na presença dele, porque todo aquele que perseverar vai conseguir. Não adianta eu chegar eu já fiz o suficiente. Não fez não. Quem sabe a suficiência das coisas não é você, porque o único que é suficiente é Jesus. Então a gente precisa estar muito atento para essas coisas, porque Josué repartiu o que ele pôde das terras, ele foi fiel a esse Deus, e ele foi muito mais fiel do que Moisés, porque ele não baixava a cabeça, não falava, não Deus, esse povo aí é rebelde demais, não, Deus, eu vou fulminar todo mundo, não tem lugar, ele não, quem errou? Perdeu uma batalha aí porque tem uma parada errada no meio, mas tem, vamos ver quem é. Olha quanta chance Acã teve de se arrepender do seu erro, mas não, se escondeu. Não dá para se esconder do Senhor, meu irmão, não dá para se esconder. Se cometeu erro, confessa os seus pecados, que será salvo. Se você não confessar seus pecados, meu amigo, não adianta, não fica pecado escondido, não fica, vai vir a luz. Então, aprenda que o Senhor é o único que vai nos salvar, porque a salvação já nos prometeu. Precisamos o quê? Cumprir a nossa obrigação certa, servindo, não importando. A excelência, quem vai se estabelecer é Jesus. E que possamos ficar, que o Espírito Santo possa tocar em nossos corações, porque a gente vem aqui e fala, mas quem entrega a mensagem é o Espírito Santo, na linguagem do Espírito Santo, no coração de cada um. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, com as palmas e louvamos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.